Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Enquanto você acha aí, Mateus capítulo 4, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder servir a igreja, como sempre. E ainda na ausência aqui, quero agradecer ao nosso pastor Henrique Bravo, pastor Aline, que são os nossos pastores aqui, nosso co-pastor, pastor Tony, que Deus em Cristo lhe abençoe, e assim todos os demais pastores, amigos, companheiros. E aí, hoje eu estou aqui, então você glorifica alto aí, ok? Me ajuda aí, tá tudo certo, ok? Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, quem achou, diga amém. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova, ou não teste, não tente, não tentará o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. 11. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos, e o serviram. Mantenha a sua Bíblia aberta. Quando se fala de deserto, a gente já consegue atribuir a ideia de deserto a algo ruim, já reparou? Dificilmente você vai ver alguém que vai falar sobre concepção de deserto e associar uma coisa boa. Deserto não dá audiência, deserto não dá like, deserto não te faz famoso, deserto é algo que você precisa passar, sim, só que deserto é aparentemente algo ruim. Quando você pensa nessa questão de deserto, você percebe que a ideia de deserto aqui, de fato, é estranha, e isso combina com a minha vida e com a sua vida. Você que veio aqui por essa manhã, você tem o seu deserto, de repente diferente do meu, mas você tem o seu. Sabe o que é interessante? É que deserto a gente não coloca na agenda, já reparou? Você coloca o dia de você sair, de você comemorar uma data importante, de você curtir um momento interessante, de você se divertir, de você tirar férias, de você voltar das férias. Embora muita gente não costuma querer voltar das férias, mas você quer voltar de alguma maneira, retomar a vida. Mas tem uma coisa que você não coloca na agenda, jamais: deserto. Só que deserto nada mais é que uma possibilidade de Deus nos ensinar algumas lições. E é sobre isso que eu quero falar com você rápido, em alguns minutos, sobre a pedagogia do deserto. Dá para repetir isso? 1, 2 e 3. Eu acho que eu li alguma coisa errada aqui no texto. Por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Então quer dizer que não é Jesus que vai ao deserto só. Não quer dizer que o diabo, o que é ruim, leva Jesus ao deserto. Não. Gente, pelo amor de Deus, Jesus aqui, ele acaba de ser batizado nas águas. Se você analisar o contexto, é exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus, ele acaba de passar por uma cena maravilhosa, já viu isso? Aquela cena incrível onde você vê a tripartição aparecendo, Deus Pai no céu, dizendo: esse é meu filho que eu tenho prazer nele. Mande
que estas pedras se transformem em pães. O inimigo espera a nossa fragilidade, mas sabe o que ele não percebeu? É que isso acontece no verso 3. Só que Jesus está em intimidade desde o verso 2. Não entendi, pastor. A questão não é você ter fome. A questão não é a fragilidade bater em você. A questão não é você ser surpreendido. Isso aí está tranquilo, você vai ser mesmo. O deserto chega para todo mundo. A questão é, o que você está fazendo antes? Ele não pegou a visão. O diabo chega, já falei, ele chegou atrasado. Porque na hora da fome, ele chega e fala, poxa, transforma pedras em pães. Vai dar certo, vai dar bom, você está com fome. E outra coisa, que lei você vai quebrar? Imagina só, tem tantos milagres para tu fazer. Estou parafraseando aqui, estou conjecturando aqui. Tem tanta coisa para tu fazer ainda. Tu é filho de Deus, tu é Emanuel, tu é o próprio Deus aqui. Faz alguma coisa aí. Aí ele está debaixo de uma ordem. Qual que é a ordem que Jesus tem? A ordem que Jesus tem é, vá, o Espírito Santo conduz ele ao deserto e fala, tu tem que vivenciar isso. Ah, então, mas eu posso fazer outra coisa? Não, tem que vivenciar isso aqui. Tem coisa que você vai querer vivenciar de maneira diferente. Deus está dizendo, passa o deserto primeiro. Tem que passar o deserto, faz parte do propósito. Só que aí no final aparece o quê? Fome. Quando aparece fome, o diabo aparece. Só que aí tem um detalhe. O diabo não entendeu que até aparecer a fome, ele estava em jejum. Até aparecer a fome, ele estava com o Pai. Até aparecer a fome, ele está se alimentando em Deus. Sabe o que é jejum? Abstenção da carne, para você se encher do Espírito. Por isso que você tira o entretenimento e você foca apenas naquilo que é espiritual. Eu não sou louco de tocar em alguém que ora. Aliás, alguém já disse, nunca ouça alguém que não ouve a Deus. Agora a gente está falando do próprio Deus, de forma humana, que está no deserto, jejuando, numa conexão extremamente espiritual. É só um suicida para chegar lá e tentar alguma coisa. Só que Jesus tira a onda, né? Eu tenho que falar isso. Ele não aniquila no começo, ele vai tirar a onda. Ah, é, Satanás? Está usando Bíblia? Então vamos lá. 4. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem questões que eu e você só vamos vencer de uma maneira: de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem crises que a gente só vai vencer através de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem direcionamentos que só vai vir por intermédio da palavra que sai da boca de Deus. E Jesus sabe disso. Jesus vence usando a palavra, justamente onde Israel foi reprovado. Essa resposta é justamente o texto bíblico, tá? Porque a impressão que a gente tem, eu não sei você, mas quando eu era pequenininho na escola bíblica dominical, a gente imagina que Jesus, em todo momento, ele está escrevendo sempre algo novo. Mas isso prova que o próprio Filho de Deus lia a lei, lia a Bíblia. A Bíblia dele era a lei, tá? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Quando você pega Deuteronômio 8:3, olha o que está escrito lá. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Isso aqui é um enredo que aconteceu, depois tu olha na sua casa. Eu não vou ter tempo de expor isso aqui. Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Ele usa a própria Bíblia. Sabe o que ele faz? Ah, é, Satanás, está querendo usar a Bíblia comigo? Então tá bom, vamos para o texto. Aí ele pega a lei, Bereshit, eu acho que é o, para quem é de hebraico aqui, né, a galerinha do hebraico aí, a gente tem aí o Gênesis, Shemot, Vaikra, e a gente vai ver aí, nesse Shemot, que é justamente o Êxodo, a ideia de saída, toda a construção de uma ideia para conquistar a terra. E quando chega para conquistar essa terra, o pessoal está sendo sustentado por maná, gente. E olha o que acontece aqui. O pessoal é incrédulo. Aí Jesus utiliza esse texto. Não é nada novo que ele traz. Ele só pega o texto e lê. Isso aqui é interessante. Mesmo com fome, a palavra que sai da boca de Deus é mais importante. A fome aqui simboliza a minha e a sua fragilidade. Posso te falar? Mesmo com essa fragilidade, mesmo com essa questão adversa,
a palavra que sai da boca de Deus ainda é mais importante. Mesmo com o coração apertado, de repente algumas almas aqui angustiadas, está tudo tranquilo, fique em paz. A palavra do Senhor ainda é importante. É por isso que quando eu venho para um culto como esse, eu venho cheio de expectativa, porque eu entendo que nesse momento aqui no altar, não é um ser humano falando, é uma direção dada de Deus para a igreja. E a direção hoje é: descansa, fica em paz, fica tranquilo, porque melhor do que qualquer crise, melhor do que qualquer adversidade, é a palavra que sai da boca de Deus. Mas o médico falou o contrário, foi Deus quem falou? Mas o patrão falou ao contrário, foi Deus que falou? Mas a amiga falou ao contrário, pastor, a amiga falou para mim, de verdade, desiste, não vai dar bom, esquece isso aí. Não, o mais importante é o que sai da boca de Deus. Até que Deus dê a última palavra, eu não desisto. Até que Deus dê a última palavra, eu não paro. Até que Deus dê a última palavra, eu prossigo, porque a minha ideia é: a minha verdade, a minha realidade, a minha direção vem daquele que é Deus no céu, Deus na terra, que controla o universo, que controla a minha vida, que controla a sua vida, que entende a nossa realidade e as nossas demandas. Repita após mim: se Deus me conduziu ao deserto, Ele se responsabiliza. Você tem fé nisso? 1 para Jesus, 0 para o diabo. O diabo sabe de Bíblia como ninguém. Uma pergunta para você: e você sabe? Você percebeu que parece que no âmbito espiritual tem esse código aqui? E quando o diabo solta, Jesus utiliza a Bíblia. Você acha que o diabo vai arregar? Ele vai continuar usando o texto bíblico. Ah, já entendi, Jesus. O assunto agora ficou teológico. Então tá, vamos lá. Não esqueça, a alimentação com a palavra de Deus é o que te dá firmeza. Você já reparou o tanto que você lê tantas outras coisas e você lê numa boa? Mas quando você pega a Bíblia, o cansaço bate. Já reparou que assim, você lê qualquer coisa, inclusive TikTok, passa ali, mas na hora do texto bíblico, o Senhor é meu pastor, nada. Eu acompanho isso há muito tempo. Sabe por quê? Porque leitura bíblica não é apenas uma leitura. Leitura bíblica é acompanhada de meditação. Já teve a impressão de que você leu algumas coisas na Bíblia e você não entendeu nada? Só eu aqui? Pois é, eu também já tive. Só que quando chegava diante de uma provação, de uma tentação, de uma adversidade, eu me sentia forte e não sabia a resposta. Porque enquanto você lê, enquanto você medita, é o Espírito Santo que causa em você a dinâmica espiritual. Palavra é alimento. Só que você está acostumado com o alimento o quê? Carnal, que você come, né? Comida, certo? E eu vou confessar aqui, eu tenho um grande problema. Estava falando ontem com alguns jovens. Eu como por prazer. Eu tenho que sentir sabor, eu gosto. Fiquei com dengue há pouco. Foi horrível. Por causa das dores? Eu queria sentir o prazer do contrafilé, com 2 dedos de grossura, selado, 2 minutos e meio cada lado. O meio no ponto rosa. Filetar com a grossura de 1 dedo. Sem nada, apenas o sal. Vigia, varão, daqui a pouco você almoça. Palavra de Deus não dá essa sensação, reparou? Porque é outra dinâmica. Posso te falar uma coisa? O nível com que você sente sabor de palavra de Deus revela o nível de espiritualidade que você tem. Talvez seja esse o motivo que para uns o sabor é maravilhoso, para outros nem tanto. Faça comigo, ufa! Amém. O diabo sabe de Bíblia como ninguém. Então o diabo levou a cidade santa. Versos 5 e 6. Colocou sobre o pináculo do templo e disse:
Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Gente, isso aqui está escrito, é real. Agora o diabo usa a Bíblia, e mais importante do que isso, a gente vê aqui o diabo incitando. Quando você pega isso, o diabo está usando, gente, o verso 11 e o verso 12 do Salmo 91. Ele vai lá no Salmo 91, verso 11 e 12. Só que ele é mentiroso. Porque se você pegar a sua Bíblia no Salmo 91, verso 11 e 12, ele não coloca em todos os seus caminhos. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. O texto diz: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Aí dá uma pausa aqui. Quais caminhos são esses? Esse caminho é que aparece em Salmo 37. O caminho do homem que é bom, da mulher que é bom. A mesma coisa que acontece também, que a gente vê aqui em João 15:7. O que acontece em João 15:7? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, então pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Quem que é o homem bom? É aquele cujo o caminho dele é tão perfeito, que ele anda de acordo com a palavra que ele dá. A palavra de quem? A palavra de Deus. Ou seja, Jesus tem que ser obediente, você tem que ser obediente, eu também. Quando nós estamos sendo obedientes, entendendo a palavra de Deus, automaticamente aquilo que nós pedimos acontece. Por quê? Porque eu obedeço a palavra, essa é a visão. Mas quando Satanás fala com Jesus, ele não fala isso em todos os seus caminhos, porque ele sabe da ideia. O que são todos os seus caminhos? O caminho dessa pessoa que vive de acordo com a palavra. O próprio Jesus, ele é a palavra. Então, ou seja, não tem como ele viver fora da palavra, não tem como ele viver fora da essência do que ele é. Ele é a própria palavra, é óbvio. Aí por que ele tira isso? Porque ele é mentiroso. Isso aqui é a estratégia que ele utiliza até hoje. Ah, mas só hoje. Ah, não é errado, não parece errado. Não parece ruim. Não parece ser tão mal assim, calma. Aí a gente começa a entender que dentro desse contexto é a mesma estratégia. Só que mais uma vez Jesus se lembra de Israel, o episódio de Massá e Meribá. E aí ele vai colocar o quê? No meio daquela tentação toda, a gente tem Êxodo 17, verso 1 e 2. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. O pessoal ficou com ranço, ficou bravo, foi questionar Moisés. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Qual que é a ideia aqui? Em todos os seus caminhos, tá? Qual o caminho? Daquele que eu tenho que seguir, a palavra de Deus. Só que, nesse caso, seria tentar. É se jogar aqui. Sabe o que está querendo dizer? O Espírito Santo te trouxe para o deserto. Você não está aguentando muito? Faz o seguinte: provoca. Já passou por essa sensação? Já orei, já pedi conselho, já conversei, já dialoguei. Agora eu tenho que provocar, tenho que fazer alguma coisa. A pessoa começa a falar: cara, então, mas assim, eu tive um direcionamento de um pastor, eu tive um direcionamento de um líder, eu tive um direcionamento de um amigo que é cheio de Deus, que ora, que busca comigo em oração. Não, cara, esquece isso aí. Provoca, faz. Pode falar? Dá de louco. É o que Satanás está fazendo com Jesus. Ei, se joga. Ela não gosta de você, dá na cara dela. O patrão, gente, você esquece até que foi Deus que te colocou naquele emprego. O patrão não gosta de você, levanta a voz, cresce mesmo. Já ouviu essa voz? Eu já ouvi várias vezes. Só que aí eu entendo que o próprio Jesus diz: não tentarás. Não coloque a sua mão. Posso liberar uma palavra aqui? Não coloque a sua mão onde Deus já colocou a dele. Pastor, eu não vou me lembrar de toda essa palavra. Então guarde isso em nome de Jesus, porque isso está vibrando forte no meu coração. Existem pessoas que têm decisões a serem tomadas essa semana. Existem pessoas que precisam de um novo direcionamento essa semana. E eu tenho que falar isso para você: não coloque a sua mão onde Deus já colocou a dele. Muita gente arruma pepinos,
dá para Deus descascar, desculpe-me. Se você arrumou o problema, peça graça a Deus e resolva. Deus conduziu você para o deserto. E agora, não é hora de fazer loucura. Diga para uma pessoa do seu lado, não faz loucura agora não. Você está no caminho certo. Sabe aquele relacionamento? Ora, faz loucura agora não. Faz não. Sabe aquela porta? Ora, não faz loucura agora não. Aquela escolha, aquela resposta, não faz loucura agora não. Em nome de Jesus, não faz. Deus está te direcionando para algo novo. Só que só vive algo novo quem decide viver a palavra de Deus. E a palavra hoje é: não faça loucura. Você reparou um detalhe? O deserto não é de Jesus. O deserto é de quem o conduziu. O lugar que Deus te conduz sinaliza que Ele é dono do lugar. Repita após mim: 2 para Jesus, 0 para Satanás. Estamos num ringue e o meu Jesus está vencendo. O diabo oferece o mundo para Jesus e tudo que nele há. Verso 8. Que palhaçada é essa? Estava vindo hoje para o culto. E aí minha esposa fala: isso é uma palhaçada? Como entregar ou oferecer algo a alguém que já é dono? Verso 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrada me adorais. Oi? Algo de errado não está certo aqui. Espera aí, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Quem que é o verbo, igreja? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Aí chega o diabo achando que vai dar uma lacrada com Jesus. Posso te falar? O diabo já perdeu no meio desse seu deserto, porque o decreto final já está na mão dele. Olha só a ideia, ele chega, olha só a audácia do diabo. Só se prostra e eu te dou tudo isso. Eu fico imaginando como fica a mente. Já teve aquelas perguntas? E eu tenho, tá? Sim. Gente, tenha paciência. Eu sempre falo, sou pastor de jovens, minha mente ainda viaja um pouco. Eu tenho perguntas a fazer no céu. Essa é uma. Jesus, naquele dia, quando Satanás chegou em você e falou assim: se você se prostrar, tudo eu vou te dar, tudo isso aqui. Não deu vontade de gargalhar na cara dele, não? Você não fala a verdade, você deu um sorrisinho interno. Você tipo, pode falar. Imagina Jesus olhando. A natureza humana pede o quê? Fôlego. E é isso. A estratégia não mudou, tá? Até hoje. O diabo chega, coloca você e eu num pináculo e fala: te dou isso aí, de maneira fácil. Só que nós estamos baseados na palavra. Aquilo que é fácil nem sempre é exatamente o que Deus quer. E se eu ouvi uma vez, eu tenho que repetir aqui: nem tudo que está dando certo é porque é de Deus. Quando é corte rápido, Tramontina, eu vou para o próximo tópico, tá? Você entendeu isso aí, né? Nem tudo que está dando certo é porque é da vontade de Deus. Como eu faço então para entender, pastor? Ora, lê a palavra. Ora, lê a palavra. Vai facilitar isso aí. O diabo continua com a mesma estratégia. A gente vê Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O nosso Jesus não é amigo do mundo, porque senão ele se tornaria inimigo dele mesmo. O Espírito Santo tem ciúmes da igreja. Meu quarto tópico, repita após mim: o deserto é lugar onde o Senhor nos dá autoridade. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás. Já deu, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que você quer dizer com isso aqui, pastor? Chega uma hora que você, aí é decisão sua, você deve dar um basta.
Vai chegar uma hora que no meio dessa briga de ringue aí, é você que vai refrear. Você vai falar, parou, chega. Agora eu entendi. Chegou aqui agora, é onde eu utilizo a autoridade. Perceba que ele não utiliza a autoridade no começo. A autoridade dele é sempre com base em palavra. Você percebeu que é uma evolução? Por isso que existem brigas que você não vai conseguir vencer no mundo espiritual. Você reparou a intensidade com que se dá a evolução da conversa? Primeiro aparece para ele, mexe com sua identidade, só que para receber Satanás, ele está como? Em jejum, há 40 dias. Então ele já está preparado para essa briga. Quando começa a briga, vem palavra, então ele mostra que tem domínio da palavra. Só que chega uma hora que além disso aí, o inimigo começa a brincar. Gente, para de esticar chiclete. É tipo isso. Jesus está olhando e falando, parou, chegou. Quer saber? Já estou jejuando, já estou em oração. Eu sou o próprio Filho de Deus. Já fui tentado aqui, já deu. Então agora eu libero uma palavra de ordem. Pode ir embora, porque aqui você não tem mais poder. Entenda que a autoridade não acontece no começo, mas acontece na evolução. Como que eu consigo ter essa autoridade, pastor? Primeiro, identidade cristã. Então você tem disciplina, jejum, oração. Depois, palavra. Depois, domínio. Você vai ter que passar por guerras, vai ter que passar por deserto. Pastor, eu não passei por deserto ainda. Relaxa, daqui a pouco ele chega para você. Você precisa passar. Todo mundo tem que passar. Só que o final, essa ideia, chegou com autoridade. Qual a ideia de passar por um deserto, pastor? É para você ter autoridade. Tem gente que ora e não entende essa ideia. Deus, me dá autoridade no reino espiritual. Deus está te dando hoje. Como? Um envelope escrito, seu deserto. Parabéns, pode entrar nele. 3 para Jesus, 0 para o diabo. Por fim, o deserto é lugar de provisão. Verso 11. Com isto, o diabo deixou Jesus. Sabe o que é mais incrível? Eu gosto dessa frase. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Porque não é apenas o diabo que vai embora, mas são anjos que descem. No seu deserto você não está só, existem anjos que acampam ao seu redor. Quem luta não é você, a espada não está em sua mão, a espada está na mão de anjos. Você não precisa fazer nada. Jesus poderia ter adiantado esse pedido há muito tempo, mas espera receber a autoridade. Ao receber a autoridade, o diabo vai. E na medida que o diabo vai, os anjos descem. Por isso a gente entende que deserto é lugar de provisão. Se coloca em pé. Até aqui foi pressão. Mas no final, o nosso Deus sempre garante a provisão. Cansado mentalmente, fisicamente, espiritualmente, mas recebe a visita de anjos. Quem lhe serve são os anjos. Deserto não é para te matar. Deserto é uma escola de resistência para você vencer. É a sua faculdade. Esse é o deserto. Deserto é lugar de intimidade. Deserto é lugar onde Deus nos dá autoridade. Deserto é lugar onde nós saímos mais fortalecidos, se faz necessário. Feche os teus olhos onde você está.